Eu vou mostrar aqui para vocês agora, então, a configuração da carta CEP. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma carta CEP com 130 pontos, tá? Onde eu vou entrar aqui na edição. Então, dados de cabeçalho dela, né? Um número sequencial gerado, a descrição, questão da validade para essa carta CEP. E agora, nos parâmetros do gráfico, então, é onde a gente vai configurar, né? As informações para gerar essa carta CEP. Então, aqui no exemplo, eu tenho uma carta XBAR de 130 pontos, e aqui eu defino também as cartas, né, que eu posso, o tipo, né, de CEP que eu posso utilizar, então, XBAR, U ou P também, né, para estar trazendo por atributos, bem como também as definições aqui do intervalo de dia, mês, hora, minuto. Então, entrando na configuração estatística mesmo, aqui eu tenho definido, então, um total de 130 pontos, né, para gerar esse gráfico, e um agrupamento de 10 em 10. Então, eu vou ter ali, né, os lançamentos, e eu vou agrupar eles de 10 em 10. Os sigmas, então, eu defini aqui como 6. Sigmas são as faixas que eu tenho, né, entre os limites superior e inferior com o nosso centro, né, do controle estatístico. Bem como as casas decimais, onde a gente vai estabelecer a precisão para essas medidas. E o tipo de desvio, tá? Então, aqui no tipo de desvio, eu tenho já padrões pré-estabelecidos, ou eu posso também fixar um valor e escolher qual é que vai ser o meu desvio padrão, tá? Então, vou manter aqui, né, o desvio que eu estava utilizando. E, por fim, para complementar, então, a nossa carta CEP, a gente tem a questão das violações, onde a gente consegue definir também N violações, definir o tamanho para cada uma das violações e o tipo de regras pré-estabelecidos. Então, como exemplo aqui, além do limite inferior, além do limite superior, pontos do mesmo lado inferior. Então, são uma série de violações que a gente consegue configurar para estar trazendo na nossa carta CEP e ainda definir também a gravidade para cada uma dessas violações. A análise da carta CEP. Então, aqui a gente tem todos os lançamentos, né, da carta CEP. E como eu ainda não... vocês lembram que eu configurei uma carta CEP com 130 pontos, eu não tenho aqui ainda os dados completos. Porém, se eu entrar aqui, eu consigo visualizar algumas informações aqui na inspeção dimensional, aqui no rebaixo de profundidade, era onde eu tinha os lançamentos da minha carta CEP, e então ele aparece aqui para mim a quantidade insuficiente para cálculo. Porém, a gente tem uma ferramenta aqui onde a gente consegue entrar dados para visualizar esses gráficos e também conseguir verificar se esses dados estão corretos, né, se a carta CEP está bem configurada. Então, eu vou selecionar aqui a nossa carta CEP para poder mostrar para vocês como a gente pode visualizar esses gráficos. Eu vou só pegar aqui os dados de lançamento dos nossos 130 pontos, então, né, seguindo ali os parâmetros definidos já pela carta CEP e os limites superiores e inferiores. Então, eu faço aqui o lançamento e eu dou um gerar aqui e ele vai trazer para mim, então, os gráficos da carta CEP. Com isso, eu tenho, então, a visualização, né, do nosso XBAR e também a visualização da curva normal. O que a gente consegue visualizar aqui, então? Os nossos sigmas que a gente definiu, aqui são os lançamentos. Eu tenho aqui, por exemplo, um aviso, né, de que está fora do limite. Eu consigo trazer
os apontamentos, né, de todos os pontos definidos. E aqui, então, eu consigo, né, ter essa análise estatística ali do meu processo. Na curva normal aqui, a gente também tem a visualização do gráfico. A gente consegue interagir também com esse gráfico, né, dar zoom, arrastar para o lado, ter uma análise um pouco mais detalhada.